Entenda uma coisa, eu não quero dizer que só vai ser salvo quem está na igreja, mas se não começar pela igreja, começa errado. Se começar lá fora, está cheio de dúvida. Se começar lá fora, está cheio de medo. Mas se estiver na presença de Deus, a qualquer momento Ele pode descer com a unção do alto. Quem estiver reunido numa só concordância, como em Atos capítulo 2, o Espírito Santo pode visitar a congregação com unção de Deus. O lugar de crente é na igreja. O lugar de crente é no culto. Aleluia. Aleluia. Ele perdeu porque não veio. Ele perdeu porque não estava no culto. Aonde está Tomé, meu irmão? Só Deus é quem sabe. Lugar de crente é na reunião com os outros. Se você é crente, tem que estar perto de quem é crente. Para onde você vai, com quem você saiu, com quem você conversou, é a tua fé. Pode ficar atribulada. Glória a Deus. Ele chegou, mostrou as mãos furadas, deixou a paz para quem estava na congregação. Glória a Deus. De repente os discípulos se animaram, porque é impossível você não se alegrar se ele chegar na casa. Jesus! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Porque aqui não havia mais Judas, era Matias. Matias estava com ele, mas este homem chamado Tomé não estava na congregação. E você vai entender agora o perigo de um discípulo, o perigo de uma pessoa que é de Deus não estar reunido com os outros na mesma fé. Por que é perigoso? Você vai entender agora que é perigoso. A Bíblia diz que Maria chega cansada, afadigada. Nossa, eu encontrei o mestre agora. Eu encontrei o mestre. E aí fica sabendo os discípulos que Maria esteve com o mestre ressuscitado, ainda com as mãos furadas. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Jesus também aparece aos discípulos com as mãos furadas, dizendo: a paz esteja com vocês. O texto diz que ele entra por uma porta fechada. Ele não diz assim: eu posso entrar aqui, abra aqui com a chave. Não. Ele entra, se abre porta. Porque Jesus de Nazaré é o próprio Deus. Ele começa entrando e vai entrando e diz: a paz esteja com vocês. Eu comecei a ler esse texto, a meditar, e o Espírito Santo começou a me revelar algo forte. Aleluia. Por que ele, Jesus, chegou dando a paz do Senhor? Por quê? Porque os discípulos estavam o quê? Atormentados com medo. E no momento em que uma pessoa está com medo, atormentado, se escondendo de uma coisa, de um perigo, somente a paz de Jesus que pode acalmar uma pessoa atormentada e com medo. Por isso que ele conta com você nesta noite. Não que Jesus está aplaudindo a sua falha, não que Jesus está dizendo fale todo dia que eu acho bom, mas ele sabe que você é pó de cinza. Mas nem por isso você deve se esconder de Jesus. O texto diz que ele está agora diante de uma cruz, Jesus Cristo morto. Ele é sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, acontece algo tremendo. Ele fica 40 dias, diga 40 dias na terra, conversando com os discípulos. Todos viram Jesus. Mas antes disso, observe uma coisa: que esse Jesus Cristo, quando ele está no sepulcro, os discípulos estão onde? Escondidos. Por quê? Porque crente é assim, irmão. Você pode observar, o povo do mundo não está nem aí para o que acontece. Mas o povo da igreja, quando acontece alguma coisa, exemplo, a morte de Jesus, todos os discípulos estavam o quê? Com medo. Crente é medroso, sabia disso? Sabia que o povo do mundo é corajoso? Mas o povo da igreja, se chover, está com medo de ir para o culto. O povo da igreja, que tiver doença,
fica com medo de ir para a igreja e de lá morrer, não tem a fé de vir, pelo menos para receber a oração e ser curado. O povo que é crente é um povo que nós observamos que é ovelha, e a ovelha, você pode observar, a ovelha é um animal muito dócil, mas é medrosa. A ovelha não é que nem bode, rebelde, que pula cerca, não está nem aí com nada, não tem medo de nada. A ovelha é obediente, a ovelha é dócil, mas a ovelha é o quê? Medrosa. E aí a igreja, os 12 pregadores estão o quê? Escondidos, com medo dos judeus, porque a igreja assim pensava: se pegaram o líder que é Jesus e mataram, vão acabar conosco também. E aí ninguém, pastora, se lembra de que Jesus tinha pregado no culto, dizendo que ressuscitaria. Aleluia. Por quê? Porque na hora do medo, aleluia, inclusive o medo de morrer, a pessoa se esquece da quê, pastor? Das promessas de Deus. Aleluia. Por isso não deixe o medo dominar você. Se você vive com medo, você vai se esquecer do que Deus falou ao seu benefício. Você vai esquecer das promessas que Deus te fez, porque Deus é um Deus de promessa. O próprio Jesus orou no monte, desceu e no dia seguinte convidou ele para a obra. Mas preste atenção, mesmo Jesus tendo orado no monte, mesmo Jesus tendo chamado esses três, os três falharam. Observe que Pedro negou Jesus, observe que Judas traiu Jesus, e observe que Tomé, Dídimo, ele acaba duvidando de Jesus. Eu aprendo nesse princípio dessa palavra que mesmo Jesus chamando pessoas para estar com ele, mesmo Jesus convidando, chamando eu e você, isso não quer dizer que você não pode falhar, que você não tem defeito, porque a perfeição é pura, e a perfeição está o quê? No céu. A perfeição só em Jesus de Nazaré. Quando eu vejo Jesus chamar pessoas que falharam, eu entendo que Jesus, ele está nesta noite dizendo assim: eu convido você com seu defeito, eu convido você com as suas falhas, porque eu sei que você é pó e cinza, mas dê o primeiro passo, que eu quero usar você, porque eu não escolhi anjos, nem querubins, eu escolhi pessoas fracas, limitadas, para eu transformar a vida dessas pessoas, como eu transformei a vida de Pedro.